Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando português em um sentido administrativo, digamos assim, para os valores de conhecimento que as bancas dispõe, né, posar em situação de rendimento dos candidatos, né? Pois, de certa forma, todo candidato que está ali tem plena convicção de que possui habilidades para implementar esse serviço, né? E só isso bastaria para esse candidato ser elevado a um emprego. É a mesma coisa da escola, né? Todas as pessoas que querem estudar, elas têm possibilidade de conseguir aprender, né? Então, de certa forma, é uma apelação jurídica nós enfrentarmos disciplinarmente essas operações de escolhas das instituições, né? Ahn, Às vezes eu me pego em um sentimento inumano quando eu me sirvo dessa proposta. Porém, é, não tem como. Se você quer ter um emprego, né, assumir um emprego dentro daquilo que a gente chama de concursado, né, você precisa de passar por essa garantia, né, essa meritologia, né, que registra e, de certa forma, avalia quem é mais mérito, quem tem o maior mérito dentro dessa avaliação, tudo bem? Bom, digamos que o estudo não é algo que é muito bem quisto pelas pessoas, porque o estudo não é algo que, para a maioria das pessoas, se chama lazer. Muitas das pessoas tratam o estudo como uma obrigação, uma briga consigo mesmo até conseguir aprender. E isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça com a pessoa e com todo o instinto dos trabalhos de, de mérito, né, dessa organização educacional, digamos assim. Então, digamos que a pessoa ela já está desempregada ou ela está assim desesperada para mudar de emprego. E aí ela não tem essa questão de saudar a educação como uma alegria, como um lazer. E aí ela se vê na interrupção dos seus tais afazeres, dos seus tais lazeres, para poder adquirir vocação, adquirir é, capacitância de ser bom bastante para passar, né, sobre essa esse levantamento, né, esse domínio de apelação pública, né? E aí a pessoa ela ela poxa, ela não dá tanta atenção assim para os pontos, né? Você acha que a pessoa ela lê o edital de cabo a rabo, ela ela estuda como uma disciplina manda ser estudado, né? A maioria das pessoas elas agem sistematicamente
no apelo de si mesmas, responderem aos maiores, o maior número de respostas possíveis durante o dia, durante a sua hora de estudo. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas pegam o tema da matéria e ficam respondendo. E viram máquinas de respostas, né, a partir dessa lógica, né, dessa avaliação. E muitas das vezes elas não aprendem a se divertirem em determinada vocação educada, né, fundamentada pelo conselho da resolução da engrenagem que consente e consola uma resposta, né? Elas se veem na obrigação de rebater a bola, sem diversão alguma, né? E aí a pintura, a ilustração, a arte da colheita se perde toda para um indivíduo em briga, em sintonia de frequência de briga, frequência de conhecimento de briga. E essa frequência passa para os seus serviços, as suas instalações. Então as bancas, eu não sei bem se elas conseguem ver isso, né? Então, provavelmente se não conseguem, uma hora elas vão enxergar essa falta de valor para essa realidade, né? Que acontece muito em sala de aula, em ensino médio, em ensino fundamental. As pessoas, elas em vez de olharem para quem está se divertindo ao praticar a educação, elas olham para quem está pontuando mais, né? Então, às vezes a cola ela decola e acidentalmente forma pessoas que não têm bondade para decolar ainda, né? Não tem capacidade, não tem mérito, não tem carteira, habilitação para isso. Então, digamos que isso vai a níveis empresariais. E eu tenho um exemplo aqui, né? Eu acabei de responder uma prova, né? E aí, essa prova, né? Eu levei, né? São 10 questões. Eu devo ter levado uns 20 a 30 minutos para responder. Eu estava me divertindo tentando, dentro dessa natureza, dessa dessa imaterialidade lógica, atirar-me, né? Para colher os melhores acertos possíveis, melhor rendimento. Só que ao corrigir, né, com base no gabarito que ela trouxe, eu percebi que o gabarito ele está errado, né? E se eu não tivesse a disposição, né, de ir lá e ver, né, com outras fontes, se realmente o gabarito está errado e levasse a sério o que o gabarito diz, eu afundaria num buraco, porque eu estaria desaprendendo aquilo que eu aprendi, né? Então eu acredito que muitas pessoas desaprendem o que aprendeu por causa de falhas dos outros seres humanos, por causa de erros de gabaritos, né? Porque digamos que a pessoa ela tenha estudado, né? Tenha ganhado rendimento de seleção a partir da curadoria das temáticas de perguntas e sentenças sistematicamente adotadas por 5 derivações possíveis de respostas, né, de uma resposta, de uma perspectiva.
de um fim, né? E aí você marca o fim, que é decomposição da sua educação, do seu desenvolvimento, do seu desempenho. E aquilo está certo, né? Ali emite, está certo para você porque você estudou, você sabe que está certo. Só que na hora de corrigir no gabarito, o gabarito diz que está errado. Como que você se dá nesse circuito, né? Nesse curto de circuito? Porque o circuito ele mandou estar certo. Então tem um curto no circuito. Tem algo que não deveria estar ali no circuito, que é a mensagem de erro, né? E aí, se a pessoa não tiver nesse momento capacidade para ir correr atrás, para perguntar, mas por que está errado se no meu, né, no circuito que eu estive educando e tal, nas fontes que eu fui, fontes confiáveis, dizem que essa dimensão dessas ideias na coesão do circuito estaria certo nessa referência abordada, né, pelas questões. Isso é o que mais gasta energia. Consertar coisas que desconcentram a gente, né? Deixam a gente desconfiante, né? Ou desconfiança é uma perda de tempo, não é mesmo? Quando a gente poderia estar estudando, a gente está conversando sobre uma fofoca de denúncia. A gente está precisando mostrar que existe algo inconfiável em instituições que desenvolvem essas orquestras, né? Você paga para fazer a prova, você desenvolve interesses, você de todas as aptidões que você poderia estar extraindo em fonte de atenção, você está ali concentrado para fazer a prova, você está ali com toda a sua dedicação, e se você imagina que a fonte não é confiável, por mais que você tem a prova, você tem isso, tem aquilo para provar, se ela quiser, se a banca quiser fazer sacanagem, ela faz, né? Porque o ser humano ele não tem capacidade de apelar a um sentido. Geralmente uma pessoa nessas condições, ela não tem condição de ir adiante com sua apelação, né? Ela é muito dependente. Ela é tão dependente que se cerca de espíritos superpoderosos para não ir adiante em suas certezas, né? E aí a gente tem um lado triste da nossa realidade e da realidade dos nossos companheiros, dos nossos colaboradores nesse sentido de vida, né? Então, isso é uma sacanagem, né? Falando isso aqui porque isso cansa demais, né? Eu imagino que quem assiste esse vídeo já deve ter passado por isso ou pode passar por isso e, poxa, não tem, não tem coisa pior do que você estar ali dedicando e você enxergar que você não pode confiar. É igual você estar num relacionamento sério com alguém, né? Passando dias com a pessoa, isso, e você começa a observar que você não pode confiar nessa pessoa tanto quanto você gostaria, porque essa pessoa, ela 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 é uma pessoa que não tá tão não tá te levando tão a sério, né? Alguma coisa nesse sentido, assim.
não leva o vínculo dela tanto a certo, né? E às vezes isso é a banca de um concurso, né? Então, independente disso, né? Infelizmente, eu falo, essa que é a prova aqui, ó. Né? Tem um exemplo aqui, ó. Essa prova, né? Eu fiz as questões de português, né? Fiquei um tempinho resolvendo as questões de português. Aí quando eu chego aqui no gabarito tem incoerências, né? A começar na primeira questão. Então, isso é triste demais, né? Ó, isso aqui é eu corrigindo a primeira questão. Ah, por exemplo, a palavra exceção tem um dígrafo. E aqui tá falando que não, ó. Na palavra exceção não há presença de um dígrafo. E aí ela está errada. Só que lá no gabarito tá falando que é... tá correto, né? Então tem uma incoerência e isso é muito triste. Mas não vou focar nisso aqui. Vamos focar no nessa dar sequência no estudo dessa banca que é a parte 5 desse estudo aqui, ó. Texto e textualidade. Texto e textualidade. Então vamos continuar estudando, ó. Texto e textualidade. Então beleza. Então a gente tem estudado para banca. Essa é a banca que a gente está estudando, né? Esses são os conteúdos de português que a banca pede. Em muitas bancas a gente vai ter conteúdos semelhantes, então até por isso a gente está aproveitando esse recurso dessa banca, né? Bom, o texto ele é um grau. O texto ele oferece ele é uma armação com variações de informações que se apreendem para um fim coletivo, né? Então, a gente tem uma equação em um texto, né? O texto ele tenta converter o leitor, o texto converte o leitor em sentido magnético, do seu campo magnético, da sua carga de leitura. A gente começa a usar esses termos aqui, ó. Carga de leitura, conversão de leitor, carga de leitura. Essa é a proposta de um informante, né? Ele enche o leitor é, de munições voltadas para um fim coletivo. Ou seja, esse fim coletivo é o é a é a ideia, né? O discurso, ideia de carga.
Então são coisas que é, o texto monta para nós, né? Agora, a textualidade, vamos atender aqui, ó, vamos ver. Texto é uma unidade linguística, enquanto textualidade é o conjunto de características que tornam uma sequência de palavras um texto. Então você tem um texto, e para esse texto ser formado, a gente tem um conjunto de características que desenvolvem para que o texto ele seja um texto, né? Então, para um texto ser um texto, ele precisa de conter uma porção dessas características aqui, ó, que a gente vai estudar. Ó, texto é uma manifestação verbal, oral ou escrita. Ou seja, você tem uma manifestação verbal que é um texto, uma manifestação oral também e uma manifestação escrita. Então vamos escrever isso aqui, ó. Manifestação. Então isso aqui, ó, equivale a estar para um texto. E aí a gente tem os tipos de manifestações. E que só conseguem ser lidas porque esses tipos de manifestações são equilibradas em um plano. Então a gente tem vários planos, né, para equilibrar esses tipos de manifestações. Né? A gente tem o plano real, o plano das ideias e os vários contrastes de planos, né? E aqui, ó, e a variação desses planos aqui, ó. A gente tem o plano real, plano das ideias e a variação desses planos. Não é mesmo? Aqui, ó. E aí, quando a gente começa a entrar em contato com a manifestação, esse real e irreal, e essa ideia e esse real vão incorporando no ser a partir de contrações. Isso também equivale a ser a leitura, né? Leituras são contrações que desrevelam uma materialização do envolvimento, uma matemática entre real e irreal, né? Que é o processamento, né? É uma unidade linguística que resulta da interação entre quem o produz e o leitor ouvinte. Então tem uma relação dependente aí. Pode ter extensões muito variadas, constituindo-se de uma palavra até de milhares delas. Então você tem um texto que é uma palavra, por exemplo, pare. Aqui é um texto que sinaliza alguma coisa dentro de um contexto, né? Ou você tem várias palavras para dizer para parar. Olha, por exemplo, precisamos de atenção sobre a via pública, pois existe muita previsibilidade, muita imprevisibilidade a ser contida. Por isso, pedimos que pare quando quando for
quando for sinalizada. Então aqui, ó, a gente tem vários tipos, né, para dizer uma coisa. A gente pode dizer assim ou a gente pode dizer assim, pare, né? Então existem essas coisas aqui, ó, essa variação. Ah, traz marcas que indicam seu início e fim. Agora vamos ver o que é textualidade. 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 É o conjunto de características que permitem que uma produção seja reconhecida como um texto. Então, características que permitem. São autoridades, né? São testes que permitem que uma produção seja conhecida como texto. Ponto. É formada por critérios semânticos. Então, a gente tem critérios aqui semânticos, né? Esses critérios, eles são apelos sistêmicos, são coesões sistêmicas que devem, coesões e coerências que são características de um acordo sistêmico, né? De algo que consegue admitir união. Então isso daqui, ó, é a preciosidade, né? É um plano que admite coesão e coerência por esse plano. Então é um plano de informação. Os critérios eles são desenvolvidos com base no plano. E critérios pragmáticos, né? Critérios semânticos, pragmáticos, semânticos. Coesão e coerência. Pragmáticos. Intencionalidade, aceitabilidade. Então você tem aqui, ó, intencionalidade. Então é a capacidade de trazer intenções do emissor para o receptor, né? Pragmáticos, ó, intencionalidade, aceitabilidade. Então é a habilidade, a capacidade de aceitar a informação, né? Situacionalidade. Ou seja, é um medidor de capacidade de criar situações para a reflexão das palavras em versos. Informatividade. Então, é a capacidade de informar o receptor sobre algo, né? E intertextualidade. Ou seja, é a capacidade de se fundir, se relacionar com vários tipos de produções textuais de textos. Por quê? Porque elas são textos, né? Elas são manifestações de, de autores, né? Elas são manifestações de autores
que emitem, né? De emissores. Manifestações de emissores que, por mais que sejam tipicamente diferentes, elas podem ser convertidas. Convertidas para serem ditas sobre a luz e produção de um autor, emissor, artista e etc. Porque o artista é só um cara com um alfabeto próprio, né? O que é o artista? O artista é o cara com um alfabeto próprio, né? Se tem alguma dúvida disso, que o artista é isso, as pessoas elas viajam no artista com o alfabeto próprio. Então, na música, você tem vários tipos de alfabetos, né? Os alfabetos, eles se destituem por timbres, a utilização e incorporação de efeitos no timbres. A gente consegue, num próprio alfabeto, mudar a estilística a partir daquilo que a gente chama de, por exemplo, fonte. Da fonte. Então isso é o artista. É a utilização da fisiologia dos traços, né? A fisiologia dos traços. O que é a fisiologia dos traços? É a habilidade de você incorporar todo o gradiente manifestado pelo corpo na sua conversão, né? Na sua gravação, na sua, digamos assim, detecção, né? No seu reprojetor detectivo. Você tem um detector aqui e você tem um seu efeito fisiológico aqui, ó. E essa gravidade aqui das suas ideias. Quando você tem um movimento preciso e você eleva aqui, você faz algo artístico que se projeta naquilo que você tem como criação artística, né? No seu edifício de ser e estar falando com propriedade alfabética diferente, ou seja, estilo alfabético diferente. Isso é o artista, pessoal. Então, quando a criança tá lá no parquinho tentando aprender assim, ó, ela tá tentando escrever o A, ela faz assim, ou ela faz o B assim. Ela tá tentando afinar a sua utilização para escrita, porque depois que ela afinar, ela vai poder desafinar o quanto ela quiser, que ninguém vai precisar xingar ela ou abrir mão dela por isso, porque ela já tem capacidade afinada para saber ir e voltar, caso precise, né? Então ela pode variar o A de várias formas, né? O A, né? Então, isso é arte, né? Isso é você descomportar o afinado com uma harmonia de implante sobre a sua versão. E aí o implante ele equivale às frequências de pessoas que vêm e adquirem dessa realidade um gosto, né? E exportam esse gosto na multiplicação dos gestos. Coesão e coerência e outros fatores de textualidade que a Branca vai pedir, né? Coesão e coerência que a Branca vai pedir. E outros fatores de textualidade. Então a gente vai ficar, fatores. Fatores. Então
A mesma coisa que a gente tem atores para uma cena, a gente tem fatores para para um texto, né? Texto barra cena. Coesão e coerência se diz da ideia de unidade e e peraí, unidade e aceitabilidade. É porque você pode unir uma coisa com outra, mas o gosto vai estar bom. Então, se a gente vai unir o café, por exemplo, mais leite, ele tem que ficar gostoso, não é mesmo? Tem que ser um café com leite. Presta atenção, que esse é o conceito. Café com leite, poxa. Se você vai pôr açúcar no café, açúcar mais café, tem que ter a gente tem que ver um café adoçado, não é mesmo? Só que se você erra nessa proporção, nessa coesão, você interfere na coerência, no sabor. Então, as duas coisas estão para com o final digno, digno de acolhimento. Então você vai lá na cafeteria e fala, lá no Starbucks, e fala assim: quero um café. Aí a moça traz um café para você, super doce, né? E você pediu um café adoçado, um café normal. E aí ela comete um erro grave e você tem um final indigno de saborear esse café, porque o café está super horrível, super desgostoso para o seu dia. A pessoa ela traz um texto para você, né? E aí ela te entrega um panfleto e os seus olhos abraçam o panfleto. O panfleto ele tá super bonito sobre a variação de cores, a textura do panfleto, o papel do panfleto é super bacana, mas ao ler o panfleto, né, ao tomar as ideias desse panfleto, você lidar, né, com palavras escritas erradas sem motivo algum. E aí o que acontece? Isso corrói a aderência dos seus olhos ao panfleto, porque ao invés de ver a graça da composição, você vai ver a dó da pessoa ter errado nessa composição, porque você não vai poder experimentar integradamente a informação, porque você não vai poder experimentar na íntegra o gosto do café, da coesão dos ingredientes para esse café. Então, coesão e coerência é basicamente isso, né? É você unir as palavras, os símbolos gráficos, as vírgulas, os pontos, para a partir disso elas terem coerência, né? Então, a coerência ela é totalmente ligada à coesão, porque as duas artificializam aquilo que a gente vai ter no final, né? A dignidade da informação que vai configurar a gente no final, que vai gerar o equilíbrio nesse plano de descarga, né? Nesse plano emissor. Então percebe aí que não é brincadeira, né? Por isso que muitas pessoas, muitas faculdades das pessoas, elas não são, digamos que, o seu cotidiano. Porque as pessoas, na hora que elas fazem para elas mesmas, elas não se preocupam com a certificação
né, é, de uma da autoridade, né? Digamos assim, elas não preocupam com a forma, elas preocupam com a sensação. Geralmente as pessoas preocupam mais com a sensação, né? Com a coerência. E a sensação ela é muito relativa, porque um pouquinho melhor já é muito rico, né? A pessoa já sente muito bem quando ela ela fica um pouquinho melhor. Então ela já dá assim, opa. Sabe quando o policial fala parado? E ela, opa. Quando fica um pouquinho melhor, ela já faz assim, ó. Né? Só que esse pouquinho melhor é um engano, né? Por isso que as pessoas, elas às vezes só vão aprender realmente a terem justiça e respeito com aquilo que elas fazem quando elas forem fazer para empresas muito grandes. Por exemplo, é, editoras, gráficas, fazerem produtos para lojas grandes. Por quê? Porque elas vão ganhar para revisar muito bem aquilo, porque aquilo vai ampliar aquilo que ela precisava. Então vai ser uma ajudinha para a pessoa, né? A pessoa ela vai ser ajudada, porque de certa forma vai encarecer essa esse status de corregenciadoria, né? Digamos assim, né? Nesse, nessa eminência de informação. E aí a gente consegue ver muitas pessoas que hoje em dia têm saldos muito portentosos por isso, porque trabalharam corrigindo alunos, corrigindo a si mesmas dentro de considerando que a si se refere à empresa, né? Porque a pessoa ela assume um status de empresa, né? Ela se torna um empreendedor, um empresário dessa empresa. Então, muitas pessoas se devem ao luxo dessas graças de todas essas edições por terem ganhado particípio dessas fontes, né? Então, ninguém é melhor do que ninguém. Se você acha que você é muito bom, tem algo aí por trás. Então, lá vem a traça, né? Por trás disso aí tem toda uma história de sabedorias e, digamos assim, né? Tem as suas é, suas intenções para poderem pagar, né? Então é isso. De certa forma, nada é de graça, tudo tem uma inervação ali, sustentando a arte da contração ser tão concentrada assim, né? A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!